graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Conforme dissemos pela manhã, que estaríamos apresentando duas mensagens com ângulos totalmente diferentes. Uma apontando a condenação e a outra apontando a salvação. A condenação é para todo aquele que rejeita Jesus como seu Senhor e Salvador. E a salvação para todos aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador. A estes a Bíblia diz que vão morar no céu com Ele. O céu é um local glorioso onde verdadeiramente nunca teremos sofrimento. Vamos então aguardar a mensagem, porque Deus nos falará de uma forma direta ao coração. Espero que você se sinta motivado a renunciar ao mundo para alcançar o direito com Cristo de viver a eternidade com Ele. Amém? Deus te abençoe. Se passa mais doce, me deres gozar. Se dor é mais forte, sofrer. Ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. É tão bom dizer te amo do fundo do coração e acreditar no verdadeiro amor. Às vezes as promessas são quebradas sem razão, mas o amor para sempre existirá. O amor de Deus é como um rio que traz a vida onde está e leva os pecados para o mar. Esqueci toda culpa, perdoa e limpa o coração. O seu amor para sempre existirá. Seu amor é como um rio, seu amor é como o mar, seu amor é tudo que eu preciso pra sorrir e ser feliz. Se você não tem um lar, nem amigos, nem irmãos, existe alguém que espera por você. Mas se nunca encontrares apenas um lugar de paz, o amor de Deus para sempre existirá. Seu amor é como um rio, seu amor é como o mar, seu amor é
com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Vamos então fazer a leitura no livro de Apocalipse, capítulo 1, onde temos o registro desta escritura. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que acontecerá logo. Cristo enviou o seu anjo para que o seu servo João soubesse dessas coisas. João contou tudo o que viu, e aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. Feliz quem lê este livro e feliz aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que tudo isso acontecerá. É óbvio que você, ouvindo esta palavra, vai pensar assim: mas João escreveu isso há 2000 anos atrás, e se em breve vai acontecer, por que não aconteceu até hoje? Então, vou repetir uma frase de Pedro. Pedro disse: 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então podemos dizer que no tempo de Deus tem 2 dias, no meu tempo e no seu tempo tem 2000 anos. Se você avaliar que Deus é um ser infinitamente grandioso e vive num espaço que o tempo não é controlado, então nós que estamos limitados ao tempo, temos que entender a palavra do Senhor da forma que ela nos foi revelada. Portanto, vai acontecer logo. Isso na visão do Senhor. Na nossa visão, não importa o dia, importa que nós saibamos o que Ele tem preparado para nós. Então observe bem a palavra. No capítulo 21, há a descrição desse evento precioso, né? E vi um novo céu e uma nova terra, o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. Aqui está escrito uma revelação que eu não gosto de interpretar, eu gosto de entender. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e pronta, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão o seu povo. Meu querido, aqui nós temos então uma descrição de tudo que vai acontecer nos finais dos tempos. E você que está me ouvindo pode entender algo preciosíssimo. Preste atenção, quando Deus tirou Israel da terra do Egito, Deus começou a caminhar com a nação, conduzindo o povo, pois eles tinham que atravessar o Mar Vermelho, depois atravessar o deserto para chegar até Canaã. E era um grupo muito grande de pessoas, mulheres, crianças, animais e cidadãos de idade de batalha, de serviço. Para que nós tenhamos entendimento, Moisés não se julgou capaz de conduzir aquele povo. Então ele pediu a presença de Deus. E o Senhor estava presente. E ele se manifestou com a nuvem durante o dia para cobri-los do intenso calor do sol, e se manifestava também durante a noite com a coluna de fogo, não só para iluminar o caminho por onde eles tinham que andar, como também para aquecê-los do frio intenso que há no deserto no período da noite. E assim Moisés foi agraciado com a real presença de Deus, e de vez em quando ele tinha um encontro com Deus para conversar e tomar orientações. Nestas conversações houve um momento que Deus se entristeceu com o povo que estava em pecado. E falou com Moisés que não andaria mais com ele. Moisés falou: eu não saio daqui com este povo enquanto o Senhor
não mudar de ideia e for comigo, porque de forma alguma eu vou andar sozinho com este povo. Esta palavra depois foi entronizada no decorrer do tempo em que a nação foi se organizando, com o pedido dos profetas para que Deus se manifestasse diretamente sobre a nação e estivesse presente. Quando foi construído o templo de Jerusalém, a palavra de Deus, quando Salomão construiu o templo, o primeiro templo, então a palavra de Deus nos diz que o Senhor orientou para que fosse feita uma salinha por onde o rei deveria entrar, e Deus desceria e entraria ali, estaria com o rei para orientá-lo. Toda esta programação nos dá a entender uma visão que a presença de Deus para o seu povo é fundamental. E agora, o que é que João está revelando? Visto que Deus se afastou do homem por causa do pecado, incluindo Israel, que abandonou a Deus, 750 anos antes de Jesus vir ao mundo, Israel abandonou o Senhor e por esse motivo Deus cegou o entendimento deles, não permite que eles entendam as revelações do Novo Testamento de Jesus Cristo, e esta é a razão pela qual toda a humanidade ainda no mundo se perde nas densas trevas do mundo e do pecado. Mas agradou ao Senhor levantar através de Jesus a igreja. Daí Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, a igreja é o novo Israel de Deus, formado pela fé no sacrifício de Cristo. Jesus, portanto, tornou-se o centro da igreja, o coração da igreja, a alma da igreja, a vida da igreja. E nós que estamos inseridos na igreja pela fé em Cristo Jesus, vamos receber dele estas revelações, as quais estão ligadas ao livro de Apocalipse. E o Senhor está dizendo, portanto, que ele habitará no meio do seu povo, ele enxugará dos olhos dele todas as lágrimas. O que significa essa expressão? Nunca mais haverá sofrimento para aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, os quais se tornam filhos de Deus. E no novo mundo, na nova cidade santa, não haverá sofrimento algum. Toda lágrima será extinta. Querido, todas as vezes que eu leio esse texto, eu fico encantado com isso. Sabe por quê? Não há nada mais triste do que vermos pessoas chorando, do que vermos pessoas sofrendo. Isso quando nós estamos vendo. Agora imagine você chorando por perder alguém que você ama, ou chorando por uma dor intensa. Não é nada agradável. E o Senhor tirará todo o sofrimento que causa lágrima em nossos olhos. Nunca mais precisaremos chorar. Esta é uma das mais benditas revelações que nós temos no Apocalipse para exemplificar o que Jesus fez por nós na cruz. Ele tirará dos nossos olhos toda lágrima. Glória a Jesus por isso. Mas eu quero que você entenda, eu gosto de ler e ver o que Jesus fez por mim. Então vamos lá. Não haverá mais morte. Aí está, querido. Ninguém vai morrer. Tem algo mais terrível do que você perder alguém que você ama? Ou tem algo mais terrível do que você ouvir falar em morte? Até quando você vai se aproximando da morte? Não é triste isso? Não haverá mais morte. Viveremos para todos sempre. Ele é o príncipe da vida, Ele é o Senhor da vida, Ele conquistou poder e autoridade no trono de Deus para dar vida e vida abundante a todo aquele que nele crê. E aí ele diz mais: não haverá choro, conforme eu disse, nem dor. Acabou, não tem mais dor. Tristeza, angústia, fadiga, desespero, depressão, nada disso
coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas. Todas as coisas. E escreve, pois essas palavras são verdadeiras e merece confiança. Palavras de orientação dada a João. Escreve isto para que o meu povo leia, para que o meu povo tenha esperança, para que eles não percam a confiança em mim. Ainda que pareça aos seus olhos que eu estou demorando a ir, mas estas palavras alimentarão a fé em seus corações e a esperança e a certeza de que eu voltarei para lhes dar todas as bênçãos prometidas. E aí depois no verso 9 ele começa assim: e um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas pragas veio e me disse: venha e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem é a noiva? É a igreja. Então o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para uma montanha muito alta. O Espírito de Deus o dominou e o levou para uma montanha muito alta. Glória a Deus. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Tinha uma muralha muito alta e grande, com 12 portões guardados por 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portões de cada lado, 3 a leste, 3 a norte, 3 a sul e 3 a oeste. As muralhas da cidade estavam construídas sobre 12 pedras e nelas estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Você está vendo? Está vendo? A Bíblia é uma completa revelação de Deus. Quando se trata da cidade, Jesus disse em João 14: eu vou para o Pai e vou preparar lugar. Eu vou preparar lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas, mas eu vou construir algo importante que é necessário para o futuro. E eu vou agora preparar lugar. Jesus foi construir esta gloriosa cidade. E esta cidade magnífica tem o nome das 12 tribos de Israel, mostrando que Israel é a menina dos olhos de Deus, é a nação de Deus, e no tempo próprio Deus restaurará Israel para estar com ele para todo sempre. Da mesma maneira que tem o nome dos 12 apóstolos. Lógico e evidente que o Judas Iscariote não está lá. Ele foi substituído, mas tem o nome dos 12 apóstolos. E os 12 apóstolos que subiram para a presença do Senhor estarão ali representando a igreja, enquanto as 12 tribos representam Israel. A união, a fusão desses dois povos forma o povo único de Deus, que viverá com ele para todo sempre. Coisa gloriosa. Deus é magnífico. Ele traz revelações intensas, profundas, grandiosas, que se você comparar, você vai vendo como que funciona tudo. E aí ele diz mais: a muralha da cidade estava construída sobre 12 pedras, e nela estava escrito o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? João Batista revelou quando Jesus caminhava para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, é o que veio para morrer e tirar o pecado de todo aquele que nele crê. Derramou o seu sangue, que foi sangue puro, que agradou a Deus, o qual permitiu que através da fé nele, todos pudessem ser lavados dos seus pecados. E ele diz: ao anjo que falou comigo tinha uma vara de ouro para medir a cidade, os portões e a muralha. A cidade era perfeitamente quadrada, pois tinha o comprimento igual à largura. O anjo mediu a cidade com a vara e viu que media 2.200 quilômetros. Aqui há uma variação de cálculos. Alguns calculam 2.400 quilômetros, outros calculam 2.200 quilômetros, mas é simplesmente uma avaliação pela medida bíblica e pela medida nossa. Mas eu quero que você entenda
uma cidade com uma dimensão de 2.200 a 400 quilômetros quadrada. Esta cidade tinha 64 metros de largura, conforme a medida. O muro da cidade tinha 64 metros de largura, conforme a medida de um anjo. A muralha era de jaspe. Eu quero pegar aqui para você ter um entendimento, que eu acho lindo isso. Moody, em seu livro, Comentário Bíblico Moody, volume 5, Romanos Apocalipse, ele traz esta revelação. Jaspe é um verde amarelo. Safira é um azul celeste. Calcedônio, um verde com tonalidades azuis. Esmeralda, verde. Sárdio, vermelha. Sardônica, vermelha e branca. Crisólito, amarelo. Berilo, verde mar. Topázio, amarelo. Crisópraso, verde dourado. Jacinto, violeta. Ametista, roxa. Estas são as cores das pedras preciosas que compõem a formação da cidade. A cidade foi construída assim. A muralha era de jaspe, a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. As pedras do alicerce da muralha estão enfeitadas com todo tipo de pedras preciosas. Essas cores que eu te falei. Você já parou para pensar isso? Você está numa cidade, 2.400 quilômetros quadrados. Uma cidade. Quem gosta de capital, não tem nada melhor. E esta cidade, querido, é a cidade que Jesus está preparando para o seu povo. Todo aquele que nele crê, se livrará do inferno e morará com ele nessa cidade para todo sempre, sem nunca mais se separar dos seus queridos. Você está vendo por que você tem que evangelizar o seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu filho? Sabe por que você tem que pregar o evangelho para todos eles e viver pela fé? Porque se você não fizer isso, querido, seus parentes não irão com você para o céu, porque sem Jesus como Senhor e Salvador é impossível entrar nessa cidade. Somente aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, diz a palavra. Só os que têm o seu nome escrito no livro da vida, que está no céu. E quem é que tem o seu nome escrito no livro da vida? Aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador. Não dita a Bíblia nenhuma denominação, não fala de católico, nem de presbiteriano, nem de metodista, nem de Assembleia de Deus, não fala de batista, não fala de adventista. Ele fala de pessoas remidas pelo sangue de Cristo, cujos nomes foram escritos no livro da vida e que andaram em obediência aos ensinamentos de Cristo, os quais creram e esperaram pela fé que estes acontecimentos se tornassem evidência em suas vidas. Então preste atenção. Salvação não é para quem é religioso, é para quem lê a palavra, crê na palavra e se dispõe a andar conforme Jesus andou. Aí está o segredo de todo esse acontecimento. Não vi templo na cidade, pois o templo é iluminado pela gloriosa presença de Deus e do Cordeiro. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Portanto, a luz de Cristo é que vai iluminar toda a glória dessa cidade santa. Meu querido, para que você conscientize da importância disso e para que você pense, o céu poderia ser um lugar para todos, porque o Senhor declarou em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por todos, porque Deus não faz acepção de pessoas, Ele quer que todos sejam salvos. Mas agora tem a complementação do versículo: porém, não serão todos que serão salvos, mas aqueles que crerem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Preste atenção.
A palavra de Deus é clara. Jesus Cristo deixou muito claro esta palavra. Aqui estão as palavras. Estas palavras, capítulo 22, verso 6. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, mandou o seu anjo para mostrar ao seu servo o que logo vai acontecer. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas deste livro. Ele repete a introdução do livro. E depois ele diz: não faça o segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecer essas coisas está bem perto. Quem é mau, continue a fazer o mal. Aqui está, meu querido. Não são todos que vão ser salvos. Existe uma maldade maior do que você rejeitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Existe. Deus não quer que você morra e vá para o inferno. Mas o inferno é uma realidade. Todo aquele que não aceitar Jesus vai para o inferno, porque Jesus é o único caminho para o céu. Ele é a única verdade de Deus. E Ele é o único que pode dar vida. Ele é o único que pode perdoar os pecados. Ele é o único que pode escrever o seu nome no livro da vida. Portanto, qualquer pessoa que recusa esta tão grande salvação é uma pessoa má, é uma pessoa perversa, é uma pessoa que ignora o amor de Deus, ignora o sacrifício de Cristo. Portanto, essa pessoa não é digna de entrar no céu. E é isso que ele está dizendo. Quem é bom, continue fazendo o bem, e quem é dedicado a Deus, continue assim. Disse Jesus: eu venho logo, vou trazer comigo a minha recompensa para dar de acordo com o que cada um tem feito. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas roupas para ter direito de comer da árvore da vida, mas fora da cidade ficarão todos aqueles que rejeitarem. Meu querido, você não pode perder essa oportunidade. Se você deseja morar com Cristo no céu, só tem uma forma. Você tem que arrepender dos seus pecados. Você tem que valorizar a mensagem. Deus está mostrando claramente para mim e para você. Eu não sou mais inteligente que você. E olha que eu vou te afirmar com todas as letras, eu não estou nem aí para a religião. Você nunca vai ouvir da minha boca: vai para a igreja tal, vem para a minha igreja. Você nunca vai ouvir isso. Você vai ouvir da minha boca essa palavra: Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você crer em Jesus Cristo, você tem a vida eterna. Se você te expor a andar com Cristo e obedecer os seus ensinamentos, você vai morar com Ele na cidade santa. Meu querido, é a vida eterna. Não é um mês, 2 meses, não é uma férias que você vai tirar lá, não. Você vai morar eternamente lá, na glória. Você vai poder ver ali todas as pessoas que você já conhece aqui nessa terra e todos aqueles que você nunca conheceu, tais como João, Maria, Pedro, Mateus, Marcos, Lucas, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Elias e todos os grandes homens de Deus. Você vai poder ver os anjos, todos eles. Você vai poder ver Jesus face a face. Tem coisa melhor do que isso? Você não vai ter que preocupar com lágrima, com dor, com sofrimento algum, com despedida de ninguém. Você não vai precisar de preocupar com limpeza de casa, porque lá tudo é de ouro e pedras preciosas. Tudo brilha. Eu não sei como falar para você. O céu é um lugar maravilhoso, cheio de doçura e de gozo. Só de você pensar que você vai poder ver Deus face a face. Meu querido, não deixe que o mundo corrompa a sua esperança.
Não deixe que Satanás te iluda com falsas esperanças neste mundo. Não tire o foco da sua vida da cruz. Na cruz há novo nascimento, há regeneração, há esperança. É na cruz que nós somos justificados. É na cruz que nós somos vivificados. É na cruz que nós recebemos do Senhor a promessa: vocês são filhos do Deus eterno, o Todo-Poderoso Criador, porque os seus pecados foram pregados na cruz. Quer promessa mais gloriosa do que essa? Por que você vai enfrentar o inferno? Por que você vai enfrentar a destruição? Talvez você me diga: pastor, mas como é que eu posso acreditar nessas coisas? Eu te digo, eu creio de todo o meu coração, porque Deus já me provou inúmeras vezes a veracidade do céu. Olha, eu não tenho como falar para você quantas vezes eu já tive evidências reais que o Senhor me proporcionou sobre o céu. O apóstolo São Paulo foi arrebatado até o terceiro céu e ele voltou e disse assim: vi coisas inefáveis, coisas que ao homem, se for revelado, o entendimento dele é incapaz de conceber. Está entendendo? Meu querido, não perca isso. Minha querida, não despreze os ensinamentos do Senhor. Abrace pela fé. Abrace pela fé. Viva confiante no Senhor. Mulher, seja fiel ao seu marido. Marido, seja fiel à sua esposa. Dedique-se a ela com amor. Filhos, sejam obedientes a vossos pais. Servos, sirvam com prazer ao seu Senhor. Honre a fé que vocês professaram nele. Não despreze o Senhor, não despreze a sua palavra. Eu quero deixar essa palavra com você e te pedir, em nome de Jesus Cristo, que volte o seu coração para Ele, porque ainda é tempo. A minha vida vai acabar, a sua vida vai acabar neste mundo, mas aquele que crê em Jesus Cristo permanecerá vivo para todo sempre. O terror do filme do inferno você não precisa de ver. Você pode ver o gozo do paraíso eterno junto com Jesus. Então permaneça firme. Jesus diz: ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Vamos orar. Deus santo e poderoso, falar sobre o céu, meu Pai, com a minha mente limitada, com o meu conhecimento limitado, é praticamente impossível. Mas, meu Deus, o que o Senhor revelou é glória para mim, é gozo para mim. Eu não preciso saber mais do que isso para amar e desejar ardentemente estar contigo por toda a eternidade. Meu Pai, que os ouvintes dessa mensagem possam desejar, ó Deus, andar nas ruas de ouro, ver a Tua gloriosa presença e viver em comunhão uns com os outros por toda a eternidade, livre de toda maldição e abençoados por Ti por todo sempre. É a bênção que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.